Meus irmãos, boa noite a todos, que Jesus de Nazaré possa nos envolver nesta noite em vibrações de paz, em vibrações de alegria, que a espiritualidade maior possa envolver a todos nós aqui presentes, trabalhadores desta casa, do Jesus de Nazaré, possam nos dar ânimo, forças, coragem, equilíbrio, discernimento e trabalho, que não faz mal a ninguém. Então, mais uma vez, é um prazer estar com todos vocês, aonde vamos estudar. A doutrina espírita é uma doutrina de estudo, é uma doutrina de progresso. Então, como nós não sabemos nada ainda, estamos aprendendo, estamos estudando, então será um prazer estar com vocês aqui, tecendo algumas considerações acerca da doutrina espírita, acerca do Evangelho. O nosso bate-papo de hoje vai estar centrado no livro dos Espíritos, muito embora toda a codificação, todos os livros espíritas vão falar do tema a vida espiritual, o mundo espiritual, a vida espírita, como está posto lá no capítulo 6 do livro dos Espíritos. Nós sabemos que o mundo espiritual ele é muito vasto, ele realmente abrange ao infinito, e nós ainda estamos galgando aqui algumas considerações para nós termos um norte, A doutrina espírita, os espíritos trouxeram essas informações aonde nós possamos centrar as nossas vidas de forma que a nossa ignorância, no sentido do não saber deste mundo invisível, possa ir aí dissipando das nossas vidas. E caminhemos com o Cristo, caminhemos com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele próprio disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então todos nós estamos fadados no sentido de buscar a Deus, volver este olhar para as coisas espirituais, Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, já disse ele. Então vamos aqui fazer essas reflexões. Eu trouxe aqui algumas perguntas que Kardec elaborou para os espíritos amigos que codificaram a doutrina espírita, para que a gente possa ir conversando. Bom, eu vou começar aqui pela pergunta 223. Kardec vai abordar uma questão. Claro que o livro dos Espíritos ele é constituído de 1019 questões, Todas as questões que Kardec elabora, e a espiritualidade tem um prazer de responder, são questões importantíssimas, E são questões atuais. Essa 223 não é diferente. Pergunta Kardec: a alma se reencarna, ou seja, volta para o mundo físico, toma um corpo físico imediatamente após ter separado do corpo, nós estamos aqui no mundo físico, nós desencarnamos e imediatamente, vamos colocar assim, 1 hora depois, 2 horas depois, grosseiramente falando,
essa alma ela pode reencarnar, né? E os espíritos respondem: algumas vezes reencarna, algumas vezes reencarna imediatamente, porém com mais frequência, depois de intervalos mais ou menos longos. O que é que os espíritos estão dizendo aqui? Em primeiro lugar, que nós somos uma individualidade. Nós somos seres que construímos a nossa individualidade. A individualidade ela pode ser considerada perfeitamente pelas ideias, pelas emoções, pelas experiências ruins, pelas experiências boas, por reencarnar em mundos mais primitivos, em reencarnar em mundos de provas e expiação como o nosso, em reencarnar em mundos felizes, até, né, fechar o ciclo desse processo reencarnatório, onde a matéria não tem mais acesso. Então, os espíritos estão nos dizendo isso, que em primeiro lugar, aqui a individualidade, aquilo que eu, como individualidade, que é diferente de pessoa, né? Aquilo que eu já conquistei, aquilo que eu estou ainda em queda, aquilo que eu já estou percebendo, aquilo que eu já estou maturado diante das experiências que a vida nos traz. Então, o interessante nesse processo é que a vida está sempre nos dando uma oportunidade de viver, uma oportunidade de recomeço diante dos fatos, diante das experiências. Outro aspecto que os espíritos vêm trazer para nós aqui é a questão da personalidade, né? Dos processos de reencarnação. A personalidade, a persona, na linguagem de Jung, é algo transitório, é algo que vai passar. Não é? Como nós sabemos, o nosso corpo físico ele tem um limite. Não é? Por mais longo que o meu corpo físico ele passe aqui na Terra, 100 anos, por exemplo, mas ele vai passar. Porque as coisas no mundo físico, como diz Emmanuel, são transitórias. Nada é estático, né? No sentido de ficar parado. Tudo é movimento aqui no mundo físico e na vida. Né? A vida é movimento. Né? O Sol, a Lua, o nosso sistema galáctico, ele vai desaparecer, ele vai morrer. Né? A Lua e o Sol vai morrer. Né? Queimam tanta energia que vai chegar uma hora que vai, né, desaparecer, né? Fatalmente. Então, tudo no mundo físico, tudo que nós conhecemos tem um fim. Porém, a alma vivifica, né? A alma ultrapassa esses parâmetros. Então, nós somos uma persona, né? Eu, nesta presente encarnação, estou constituído da persona de Rosenberg, né? Aqui que faço parte do Jesus de Nazaré, em Feira de Santana, neste momento onde estou gravando essa palestra. Né? Então, essa personalidade de Berg vai desaparecer. Né? As máscaras, né, que Jung vai trazer para nós. Né? Então, isso não é individualidade. Né? A individualidade é todo o meu material que está no meu mundo íntimo, que está no meu inconsciente passado e também no meu inconsciente presente. Então, o espírito, para que ele possa reencarnar imediatamente após o desencarne, é raro. Ele já tem que ter aí uma condição, né,
psicológica, espiritual, para que ele possa realmente reencarnar. E nós sabemos que a reencarnação não é um processo aleatório, né? A reencarnação é um processo que atinge uma finalidade, que tem uma utilidade nos seus diversos aspectos a considerar, né? O processo espiritual, o processo evolutivo, a família, a sociedade, né? A ciência. Então, é uma abrangência muito maior. Não é reencarnar por reencarnar. Isso não é condizente com a lei de Deus, com o objetivo da lei divina. Então, para que eu possa reencarnar imediatamente após o meu desencarne, eu tenho que ter já uma certa condição, vamos dizer assim, um espírito já de um certo patamar, né? Como diz aqui, os espíritos frequentemente, ou seja, na maioria dos casos, né, vamos colocar aí 90%, 95%, né? Só para a gente ter uma ideia, claro que isso aí, né, é só uma diretriz. 90% dos casos nós podemos ter 50 anos, 100 anos, até 200 anos, né, ou mais, vai depender do critério, da situação, daquilo que o mundo maior proporciona e vislumbra para nós, né? Isso vai variar ao infinito, né? Esses processos de reencarnação. Então, reencarnar imediatamente ou não, né? Isso vai depender da avaliação de critérios que a lei de Deus, aquilo que nós estamos por hora, né, precisando, né? Deus sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Então vamos continuar aqui, meus irmãos. Eu trouxe alguns aspectos, claro que não dá para falar de todas as perguntas, porque o nosso tempo ele é menor, né, do que a necessidade do tempo de ler, estudar aqui e trazer para vocês as perguntas e as respostas, todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Quando se fala em mundo espiritual, nós lembramos de espíritos, é claro, né? Nós lembramos também, nós viemos de lá do mundo espiritual. Nós lembramos também, né, de familiares que já nos antecederam. Nós lembramos também de espíritos amigos, simpáticos, né, que estão no mundo espiritual, orando por nós, pedindo a Jesus que nos ajude. Nosso anjo de guarda, né, nós também lembramos do nosso anjo de guardião, que está sempre velando por nós. Os espíritos amigos aqui da casa, os mentores, né, espíritos que têm a responsabilidade de cuidar das cidades, do país, né, o braço direito aí de Jesus de Nazaré, né? Enfim, né, temos uma gama de situações, né? E também nós lembramos das colônias espirituais, né? Dos mundos transitórios, as subcolônias que esses mundos proporcionam, né? A erraticidade, né? A erraticidade, como foi a pergunta e a resposta anterior, né? Que está falando dessa erraticidade, né? Desencarne, reencarne. Então, esses mundos transitórios, ele, vamos dizer assim, faz parte do mundo espiritual, né? Porque eles podem hoje estar numa situação mais ou menos ligada ao nosso planeta Terra, e amanhã depois esses mundos poderão estar mais ou menos ligados numa outra, né, dimensão, em outra galáxia, né? Então Kardec, nesse sentido, vai perguntar aos espíritos, na pergunta 234, né? Como ficou dito, né, existem mundos que servem de
que serve aos espíritos errantes, né? Como estações e locais de repouso, né? Nós sabemos que as nossas lutas, as nossas batalhas aqui na Terra não é fácil, né? Chegar aqui, por exemplo, aos 80 anos, né? Isso quer dizer que essa pessoa, ela já viu um cadinho de coisas, né? Já vivenciou muita coisa, né? Não é pouco, né? 80 anos, realmente, se ela soube aproveitar tudo aquilo que ela passou, ela tem realmente muito a ensinar. Então, 80 anos aqui na Terra não é fácil, né? Aí essa pessoa desencarna, nós desencarnamos, 80, 90, 100 anos, né? É natural que haja um momento, vamos dizer assim, para que essa pessoa possa, né, respirar um pouco, né? Respirar, refletir, relaxar um pouco, vamos dizer assim, para que ele possa, né, continuar, né, a sua caminhada evolutiva em outro mundo, né? Isso, a lei de Deus é lei de amor, né? A lei de Deus não é lei só de justiça, né? A lei de Deus é de amor. A lei de amor, ela tem uma abrangência muito grande, que a lei de amor é a assistência, a lei de amor é o conhecimento, e a lei de amor é as possibilidades, né? Possibilidades 1000 que a lei de amor proporciona para cada um de nós. Então, o banco divino não está, em hipótese alguma, falido, né, de amor, né? O banco divino está cheio, né, cheio de amor para proporcionar para nós esses momentos, né, de reflexão. Então, os espíritos respondem que sim, né, que existem, né, estações e locais de repouso, né? Há mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais podem habitar temporariamente. Pode ficar ali temporariamente o tempo que for necessário, né? Ali vai espíritos amigos, espíritos superiores, bons espíritos, dialogar, né? O nosso anjo de guarda, por exemplo, pode ir lá dialogar com a gente. Berg, sua encarnação na Terra não foi muito bem, Berg. O que foi que houve? Foi o que aconteceu? Você com as luzes do Evangelho nas mãos, o maior tesouro da vida, Berg, você jogou fora. Foi que houve? Então esses espíritos amigos vão conversar comigo, né? Vão amorosamente me atender, me acolher, e vai também me dar forças para que eu possa caminhar, dar continuidade à minha caminhada, para que eu não venha, né, a cair, né, novamente em um determinado aspecto ou em vários aspectos, né? Então, poderemos sim passar ali alguns momentos, né, de reflexão, né? Porque isso é de suma importância para o nosso psicológico, para o nosso emocional, para o nosso espiritual, né? Nós sabemos que familiares nossos nos recebem, né, nesse momento do retorno à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa. A nossa casa não é aqui, né? Há pouco conversávamos com o Beto, né, nosso querido amigo aqui, conhecido de todos nós, falamos justamente sobre essa questão, né? Que todos nós vamos voltar para o mundo espiritual. Todos nós vamos voltar. Agora, como voltar? De que maneira voltou? Porque nós sabemos que o que nós estamos vivendo aqui hoje é o que eu vou ser no mundo espiritual. É o que eu vou ser lá no mundo espiritual. Amanhã depois, no meu desencarne, vocês poderão perguntar como é que está Berg no mundo espiritual. Relativamente bem, porque procurou viver relativamente bem aqui na Terra. Na medida do possível, ele, né, contribuiu para a doutrina espírita, para o Evangelho, relativamente está bem, né?
Não é necessariamente nem eu me comunicar, dizer, eu estou bem, poderá ocorrer perfeitamente, né? Mas o que eu estou vivendo hoje aqui na Terra, né? Só Deus, as suas leis, o Cristo, os Espíritos amigos e a minha consciência, né? Daquilo que eu estou realizando, daquilo que eu ainda estou caindo, daquilo que eu estou aprendendo, só Deus sabe. Então, no meu esforço do dia a dia de tentar aí diluir as minhas imperfeições, eu vou aqui, né, aos poucos pedindo aí força aos Espíritos para me ajudar. Então, eu vou ser no mundo espiritual o que eu estou sendo aqui na Terra. No livro Voltei, no capítulo 10, o nosso irmão Jacó, né, vai ter essa experiência no mundo espiritual, né, no livro, né, Voltei, aonde ele é atendido, né, onde ele é acolhido com a sua filha o acolhe no mundo espiritual, né. Então eu trouxe aqui um relato para nós podermos interagir, né? Informou-me Marta, né, de que ela recebera permissão das autoridades para hospedar-me ali, no grande parque de educação e refazimento em que trabalhava, né? Então, o irmão Jacó, né, ele teve essa autorização, né? Ele teve esse amparo, aonde a filha dele, né, trabalhava nesse local de refazimento e de educação, né? Sempre a espiritualidade maior preocupada com essa questão, com essas questões, as questões do espírito, da nossa educação, né? Do ser em si, para que ele pudesse se refazer, né? Para que ele pudesse ali ter um pouco de experiência na vivência de fato, né? Como hoje eu estou falando aqui sobre o mundo espiritual, no meu desencarne, amanhã eu vou ter a experiência de fato, né? Nada melhor do que vivenciar, né? Nada melhor do que testemunhar, né? Esse mundo tão vasto, né? Esse mundo tão vasto. Então, a leitura é importante, mas o testemunho, né? O testemunho tem uma amplitude maior, né? Nós hoje falamos do Cristo, falamos de Jesus, pregamos, falamos sobre o Evangelho. O mais importante do que falar é fazer, né? O Evangelho nos ensina. Mas eu pego a me meditar como seria naquela época os discípulos de Jesus testemunhando ali junto com o Cristo os seus ensinos, né? Deve ter sido algo realmente impressionante. Jesus na sua fala, com a sua amorosidade, com a sua firmeza, com o seu magnetismo, com o seu amor, com seus ensinamentos, realmente não teve quem não se tocasse, né, com os seus ensinos. É claro que teve aqueles que ficavam, né, desconfiados, né, os fariseus, por exemplo, né, mas o magnetismo do mestre convidando a todos ali naquele momento para as coisas espirituais. Então o irmão Jacó, né, teve, né, assim como todos nós vamos ter a oportunidade de refazimento no mundo espiritual, né? Peçamos a Deus que nos dê forças, que nos dê ânimo e que possamos pensar sempre, né, neste dia, né, que nós não sabemos, só Papai do Céu que vai ditar o dia do retorno ao mundo espiritual. Bom, vamos trazer aqui agora as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, né?
Eu estou só trazendo uma pergunta, né? Porque realmente tem muitas perguntas, muitas respostas, mas o nosso tempo, como eu já disse, não nos permite estender a todas as perguntas. Na pergunta 237, uma vez no mundo dos espíritos, né, todos nós, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física, né, com a sua vida com o corpo físico? E os espíritos respondem sim, né? Nós vamos transportar, né, vamos dizer assim, para o mundo espiritual toda essas percepções e essas sensações, perfeitamente. E outras percepções, sensações que ela não possuía, que a alma não possuía, porque seu corpo, esse corpo físico, né, esse corpo material, era como um véu que as obscureciam. Então, nós temos muito mais possibilidades na nossa individualidade, como nós falamos no início, do que nós mesmos sabemos, né? O corpo físico, ele barra, vamos dizer assim, ele encobre, né? Ele é um véu que encobre essas possibilidades, como ele fala aqui, né? Como os espíritos nos respondem, né? Às vezes temos uma capacidade enorme em um determinado campo e nós não sabemos. Por ora, pela misericórdia divina, isso foi bloqueado. Ou até mesmo imperfeições, material que está seladinho, guardado no nosso perispírito, que por ora não pode vir à tona, porque isso desagregaria o nosso psicológico e o nosso emocional. Vejamos como funciona, do ponto de vista técnico, né, as leis divinas, né, as leis de Deus, em harmonia, em equilíbrio, tudo no seu tempo, né? Eu quero saber o que eu fui em vidas passadas. Se Deus colocou uma pedra, por hora, é melhor a gente deixar. Se nós estamos estáveis agora, ao mexer essa pedra, ao mover essa pedra, poderá se gerar uma instabilidade e prejudicar a encarnação presente. Como bem disse Chico Xavier, o que passou, passou. O que eu fiz, eu fiz. Se foi erro, foi. Daqui para frente agora tem que ser diferente. Daqui para frente eu tenho que fazer melhor. Se eu cometi erros no passado, não importa. Não importa. Se eu cometi erros no passado e hoje eu estou no esforço de tentar vencer as minhas imperfeições, não mais malbaratar a vida alheia, os espíritos sabem disso. Mas se eu estou no esforço de fazer o bem, para os espíritos isso é que importa. Fazer o bem, está fazendo bem? Está. Pronto, para a gente é que importa. Eu malbaratei, eu tenho vergonha de fazer o bem hoje, porque eu fui assassino no passado. Para os espíritos não importa. Para eles tem que fazer o bem. O mais importante é agora, fazer o bem agora. Principalmente neste momento 2024, né, em que o planeta está passando por uma situação delicada. Para os espíritos não importa o mal que eu fiz, porque eles sabem que no momento certo, no momento adequado, no momento oportuno, com sabedoria, nas bilhões de possibilidades,
Deus aos poucos vai me colocando no lugar certinho. Por isso que ninguém está fora, né, do lugar. Nada está fora do lugar. Por isso que nós estamos no planeta certo. Então, nós temos aí, né, condições que nós mesmos nem nós conhecemos. Por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas, conheço todas elas. Conheço uma por uma. Não escapa uma, né? Se uma se desgarrou ali do rebanho, eu vou lá buscar. Né? Assim como ele fez com Judas, né? Assim como ele fez com Judas. Nenhuma ovelha escapará da lei divina. Né? É como o vinho, né? As uvas. Para que nós possamos ter o vinho, a uva precisa ser espremida, esmagada, né? Assim somos nós, né? No sentido, é claro, no bom sentido. Para que nós possamos ter este vinho, que esse vinho possa ser produzido a nível de espírito, né? Para que essa joia possa realmente brilhar, nós podemos nos comparar a uva com relação ao vinho, ser espremido, né? Porque o processo evolutivo realmente nos espreme para que nós possamos produzir algo de bom, para que a gente possa refletir e mudar as nossas vidas. Já não cabe mais certas posturas, né? No mundo físico aqui no planeta Terra, né? Por isso que os espíritos falaram, né, para Kardec, para que pudesse colocar lá no livro dos espíritos, né, o símbolo da uva, né, para que nós possamos tomar aquele símbolo como trabalho, o trabalho moral e o trabalho espiritual. Bom, vamos caminhar aqui, né, cada o nosso tempo, né? A pergunta 256, né? Por que então, pergunta Kardec, alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor, né? Já não tem mais o corpo físico, e por que está sofrendo frio e calor no mundo espiritual? E os espíritos respondem: lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa algumas vezes como realidade. Então, aqui, né, os espíritos estão nos ensinando que o corpo físico ele tem uma influência, né, no perispírito, né? Assim como o perispírito tem uma influência no corpo físico, né? Estão próximos, estão ligados um com o outro, né? Nós estamos aqui levando 50, 70, 100 anos no mundo físico. Esse corpo está condicionado a certos comportamentos, ao alimento. Quando nós deixamos ele, né, o perispírito, né, naturalmente vai sofrer, né, essas influenciações, né, seja no campo dos vícios, seja no campo do alimento, seja sentir frio, seja sentir calor, porque nós sabemos que o perispírito ainda é uma ramagem, vamos dizer assim, da matéria, né? Ainda é constituído de matéria. Então é natural que o espírito sofra essas sensações, né? Sofra essas sensações. Por exemplo, a mediunidade ela está enraizada no organismo, né? Porque há essa relação perispírito-corpo físico, né? O perispírito está enraizado no corpo físico através da corrente sanguínea. Então sentimos naturalmente essas vibrações, sentimos naturalmente essas sensações e as percepções, né? E as percepções que nós temos, né,
porque vamos ser os mesmos, como eu já falei há pouco, quando deixamos aqui o corpo físico, quando deixamos aqui a Terra. Bom, na Revista Espírita, de dezembro de 1958, Sensações dos Espíritos, né? O tema. Concebemos os sofrimentos, na verdade é uma pergunta, né? Concebemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonha, mas o calor e o frio, ao tema, calor e frio de novo, né? A dor física não são efeitos morais. Experimentariam os espíritos tais sensações? E Kardec vai trazer isso, né, para a gente. Tua alma sente frio? Não. Mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. Né? Se nós formos considerar a alma, o espírito, aquele ser que nós não sabemos ainda, né, constituído de matéria, né, desconstituído de matéria, né, melhor dizendo, e o perispírito, essa alma tem consciência de que esse perispírito é constituído de matéria, é claro, né, que a sensação que este corpo transferiu para a alma, ele vai ter consciência de que é o perispírito que está tendo essas sensações, né? Como eu falei há pouco, né? Ou seja, está em consonância, né? A Revista Espírita, claro, com o livro dos Espíritos. Então, o espírito, ele, né, vai sofrer, né? O perispírito vai sofrer realmente essas sensações, né? Para endossar ainda mais aquilo que está no livro dos Espíritos. Bom, falando de mundo espiritual, falando de reencarnação, aí falando de lei de Deus, essas sensações, as questões familiares, o progresso, Kardec não vai deixar de abordar um tema, né, importantíssimo, né, que é a escolha das provas. Né? A escolha das provas, esse também é outro tema bastante complexo, delicado, que não é diferente dos outros temas, que os espíritos vão tratar com muito carinho, né? Com muito carinho para as nossas vidas, porque vão ser condições decisivas para o nosso aprendizado, para a nossa experiência, né? São possibilidades, são caminhos que nós vamos trilhar e que os espíritos fazem um estudo metódico, né? Um estudo, né, aprofundado dessas questões, né? Então, Kardec vai perguntar aos espíritos, na pergunta 258, quando no estado errante, ou seja, no mundo espiritual, e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão, né, ou seja, né, a ciência tem uma certa visão das coisas que lhe sucederão durante a vida física, né? Então o espírito vai ter essa consciência, ele vai ter essas informações de um modo geral, quando retornar, né, aqui. Claro que o Kardec está perguntando aqui, quando ele está no mundo espiritual, os espíritos que estão no mundo espiritual vão ter esta visão, vão ter essas informações. E os espíritos respondem que nós e ele, o próprio espírito escolhe o gênero de provas. Nós escolhemos o próprio gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre arbítrio. Então aqui tem alguns aspectos a considerar, né? Provas é porque nós erramos. Expiação, né? Nós erramos. Nós tivemos momentos infelizes, ou um momento infeliz, né? Outra situação aqui é a lei de Deus, que ninguém pode fugir da lei de Deus, né? Nós estamos mergulhados dentro
da lei de Deus. E o livre-arbítrio que, né, os espíritos respeitam, né, em todos nós, os espíritos amigos, né, os mentores respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, quando nós estamos passando hoje por uma determinada situação, uma prova, uma expiação, começa às vezes pela prova, depois vai para a expiação, ou começa pela expiação, né, desemboca numa prova, ou é os dois misto, nós muitas vezes não entendemos, ou não queremos entender, ou reclamamos, ou dizemos que Deus nos abandonou. Por isso que Jesus diz, né? Pega a tua cruz e carrega e segue-me. Porque é com a tua cruz que tu vai aprender. Ou seja, com a dor que vai, né, surgir nas nossas vidas, eu vou refletir, depois eu vou me harmonizar com a lei de Deus. Eu vou aprender com ela para depois eu ensinar o meu semelhante a não ir por esse caminho. Então, perfeitamente, nós escolhemos, nós escolhemos as nossas provas. Não vamos fugir à nossa responsabilidade, terceirizar a nossa responsabilidade para o nosso semelhante. Nós não podemos fazer isso. Nós poderemos até pedir ajuda, é natural. Nós poderemos parcelar esse problema. Nós poderemos discutir com alguém esse problema. Nós poderemos demorar 10 anos para resolver esse problema, 20 anos, 30 anos. E nós sabemos que tem problemas que nós não vamos equacionar aqui nessa encarnação. Vamos levar de volta para o mundo espiritual. Então tenhamos calma, diante dos fatos, diante da realidade. Calma, para que a gente possa, para que nós possamos realmente, com discernimento, com equilíbrio, com os ensinamentos que os Espíritos nos trazem, com as percepções, a gente possa ser feliz no nosso transitar. Então, nós não podemos reclamar de Papai do Céu. É nós que temos que resolver esse problema. Adenauer Novaes, na Psicologia do Evangelho, no capítulo 16, diz o seguinte: antes de reencarnar, devemos optar por determinadas situações a enfrentar, provas e expiação, como processos educativos, a fim de evoluir. Ou seja, é aquilo que os Espíritos estão dizendo, é um processo. As minhas provas, as minhas expiações são os processos educativos. Como é que eu estou pedindo a Deus paciência e na hora de um problema eu perco a paciência? Como é que eu vou adquirir paciência se não for na hora de um conflito, de um problema? Deus, me ajude nesse momento a ajudar mais do que atrapalhar. Me dê sabedoria, Senhor. Recorre a uma prece, a uma oração, porque refrigera a alma, para a gente que nós possamos ter paciência nesse momento de dificuldade, nesse momento de dificuldade. Então, nós precisamos, optar, como diz Adenauer aqui, ou seja, vai ter situações que nós, por hora, não vamos trazer. Por hora, não vamos trazer. Por misericórdia divina, pela lei de Deus. Nós estamos chegando ao nosso tempo, realmente não deu para abordar todos os temas, que é relações de além-túmulo, relações simpáticas e antipáticas de espíritos, sobre as metades eternas, lembranças da existência corporal, comemoração dos mortos, funerais. Mas eu vou aqui ler mais uma pergunta, nosso tempo realmente está chegando, e ler aqui uma mensagem final para nós fecharmos aqui o nosso bate-papo desta noite. Relações de além-túmulo. Na pergunta 274,
Pergunta Kardec: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia? Há uma hierarquia no mundo espiritual? Uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade, né? Há uma autoridade constituída, há uma subordinação, isso é uma permanência, isso varia, é isso que Kardec quer saber, né? E os espíritos respondem: sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, né? Eu grifei aqui, né? A sua superioridade, né? Que exercem por uma ascendência moral irresistível. Não é uma autoridade, uma subordinação pautada na falta de consideração, na falta de respeito, não é? Que aquele ser é subordinado pro resto da vida, não tem oportunidade, não é isso. Não é isso. O que eles estão dizendo aqui é que é uma superioridade de uma ascendência moral irresistível, que está aqui nas entrelinhas, o nível consciencial de certos espíritos com aqueles que o seguem, sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um. Então, Jesus é o nosso modelo, né? Jesus é o nosso guia. A sua superioridade moral é tamanha, né? O seu amor é tamanho, que ele respeita o nosso livre-arbítrio e nós vamos segui-lo os seus parâmetros, né? Os seus ensinos, porque nós estamos percebendo, nós estamos aprendendo que é o nosso melhor caminho, né? É o objetivo natural, né? É o objetivo com que a vida propõe para nós uma vida mais equilibrada, né? Uma vida pautada no bem. Então, meus amigos, eu vou aqui ler uma mensagem, né, final sobre o nosso bate-papo, mas antes eu vou ler aqui uma passagem do livro Paulo Estevam, no capítulo 10, na página 485 e 486, que vai, claro, né, caracterizar o mundo espiritual, né? Irmão Paulo começou a dizer o recém-chegado: Ananias, Ananias, disse Paulo, e caiu de joelhos, em pranto convulsivo. Sim, sou eu, pousando a mão luminosa, né, Ananias, pousando a mão luminosa na fronte de Paulo, né? Esse encontro de Paulo e Ananias no mundo espiritual. E para fechar, eu trouxe uma mensagem aqui do livro Amanhecer de uma Nova Era, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Começa ele: as revelações do mundo espiritual têm sido incessantes, jamais deixado a consciência humana sem o conhecimento da sua perenidade. Inicialmente, pretérito já distante, envoltas em mistério, né? Onde nós transitamos, por onde nós passamos, em razão do estágio em que se encontrava, para nestes gloriosos dias de intercâmbio, já lúcido e fácil, com os espíritos nobres, descobri os mais preciosos comportamentos
que ensejam a conquista interior do reino dos céus. Ou seja, as revelações do mundo espiritual, desde lá os profetas, o Evangelho, hoje, na atualidade, a doutrina espírita, Kardec e outros estudiosos, tem um objetivo, que é implantar o reino dos céus nos corações de cada um de nós. Então, meus irmãos, ficam aqui estas breves reflexões para o nosso estudo, para que nós possamos realmente meditar nesses ensinamentos grandiosos, que de fato Jesus tinha razão, eles nos libertam. Aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. Esse mês de setembro vamos ter aí, né, o chá das flores, né, domingo, que nós possamos realmente nos encontrar aqui no Jesus de Nazaré, nesse momento festivo, como nas bodas de Caná. O nosso abraço, o nosso carinho, que Jesus abençoe a todos nós, abençoe a todos vocês e até a próxima.